Vamos lá então, irmãos, vamos começar orando, agradecendo o Senhor pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez. Pedir para que Ele nos direcione, para que Ele esteja conosco, nos guiando aqui no conhecimento, da palavra dEle, que Ele possa mais uma vez nos conduzir, abrir os nossos olhos, dar a direção para que a gente possa falar sobre a palavra, refletir sobre a palavra, meditar e poder crescer na graça e no conhecimento dEle. Você pode orar junto comigo? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Senhor, muito obrigado por mais uma vez podermos estar reunidos, Senhor, no Teu nome, diante da Tua palavra, Senhor. Nós oramos nesse momento te entregando todas as coisas, Senhor, te entregando o nosso coração por completo, para que o Senhor tome o seu lugar de honra nas nossas vidas, para que toda a distração, Senhor, toda a preocupação, todo o pensamento que foge desse momento aqui, que tudo possa ser levado cativo a Jesus Cristo, que nós possamos nos render agora completamente diante do Senhor na Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, nos conduza em sabedoria, em graça, que nós possamos, Senhor, ter os nossos olhos do entendimento iluminados, o nosso coração e ouvidos abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar, Pai, nessa noite. Nós oramos por espírito de revelação e de sabedoria na Tua palavra e que nós juntos aqui possamos ser treinados pelo Espírito Santo, possamos crescer no conselho do Senhor, na compreensão, no entendimento, na clareza e também, Senhor, ser afiado como uma ferramenta eficaz nas Suas mãos para que quando formos ensinar, Senhor, sejamos aqueles que ensinam como quem tem autoridade, aqueles que ensinam com conhecimento, com sabedoria, com poder do Senhor. Pai, nós oramos para que a Tua presença esteja aqui conosco, para que o Teu Espírito nos guie em toda a verdade, no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, nós então iniciamos aí no encontro passado falando sobre um dos fundamentos da vida cristã, da vida diária com Deus, que é a oração. Passamos aí por algumas manifestações que existem dentro desse tema da oração. Vimos aí a oração como adoração, a oração como petição e súplica, a oração como ações de graças, vimos a oração também como confissão de pecado. Falamos e encerramos o encontro passado como a intercessão, falamos sobre a oração como intercessão. E hoje aqui nós vamos dar continuidade, pretendo terminar esse assunto da oração e a gente já entrar num outro fundamento que é o jejum, tá bom? Então hoje aqui sobre mais uma manifestação dentro desse fundamento da oração, nós vamos olhar para a questão da lamentação, que existe um lugar na oração, um lugar em Deus para se lamentar. Existe, nós vemos pela Escritura, trouxe aqui alguns versos para que a gente possa ler, refletir sobre eles, e nós vamos entender que na oração existe um lugar de lamento também. Temos até um livro escrito por inteiro nas Escrituras que vai tratar sobre esse assunto específico sobre lamentação. Então nós vamos ler juntos aí, abre em Neemias capítulo 1, Neemias 1, verso 4. Vamos lá, Neemias 1, verso 4. Neemias 1, 4 diz assim: tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. O verso 5 também: e desabafei, ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a Tua palavra, a Tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Então, um dos exemplos que nós vemos aqui na Escritura é de Neemias, quando ele está naquele contexto de destruição do seu próprio povo, da sua própria nação, e o Senhor começa a despertar o coração dele para que ele fosse uma das pessoas que pudesse liderar esse processo de restauração, de reedificação. E nós sabemos que ele teve um papel como um governador, como um político,
muito importante naqueles dias. Esdras era alguém da palavra, era alguém muito dedicado, né, como sacerdote ao ensino das Escrituras, e Neemias foi usado para ser mesmo um agente político mesmo, aquele que, né, mobilizou o povo de Deus, foi uma das lideranças que conseguiu mobilizar aquele pessoal para que eles pudessem fazer, né, aquela volta para Jerusalém e poder ser usado por Deus para restaurar e reedificar a cidade. E Neemias ele vai dizer assim que, tendo ouvido o relato das coisas, como estava a cidade, como estava, né, a nação deles, ele vai se assentar, ele vai chorar amargamente, ele vai lamentar por alguns dias, se colocando em jejum e oração, e depois até vai desabafar. E aqui nós conseguimos ver que dentro da oração existe esse lugar de lamento, existe esse lugar onde nós podemos desabafar, onde verdadeiramente nós podemos rasgar o nosso coração diante de Deus, né, e verdadeiramente lamentar, né? Eu vejo que é diferente de reclamar, é diferente de murmurar, né? Mas existe esse lugar em oração para aquela pessoa, para eu e você, quando estamos vivendo dias, momentos, fases da nossa vida que realmente, né, o que nós olhamos para aquilo que está acontecendo e nós sentamos e choramos. Desabafamos mesmo, assim, rasgamos o coração, e nós vemos na Escritura que existe, né, esse lugar em Deus para orar dessa forma, lamentando, chorando, desabafando, né, dentro da oração diante de Deus existe esse lugar. Abre junto comigo aí o Salmos 17, verso 1. Deixa eu ver aqui, Salmos 17, verso 1. Uma oração de Davi, diz assim: ouve, ó Senhor, meu justo lamento, dá atenção ao meu clamor, responde à minha oração, que não procede de lábios mentirosos. Mais um texto aqui que nos mostra, né, e aqui Davi, né, ele vai dizer: Senhor, o meu justo lamento. E aqui é uma coisa muito interessante, muito importante também, porque nós vamos voltar um pouquinho naquilo que nós conversamos no encontro passado, que é a questão de que Deus, ele, como diz lá em 1 Samuel, se eu não me engano, 2 Samuel, ele diz que ele honra aqueles que honram a ele, e ele trata com desprezo aqueles que desprezam ele também. E até nós entramos naquela questão que um amigo meu de trabalho fez uma pergunta para mim, né? Poxa, na verdade eu voltei uma pergunta para ele quando ele me fez um questionamento. E eu perguntei para ele: você acredita que Deus ouve todo mundo? De uma certa forma, nós sabemos que o Senhor ouve todo mundo, mas o ouvir atendendo, o ouvir dando atenção, não. Nós sabemos pela Escritura que há momentos em que as pessoas, elas falam com Deus, elas clamam a Deus, elas buscam a Deus e não têm resposta. Elas não são atendidas, por conta que elas não estão vivendo uma vida que corresponda, elas não estão cultivando uma vida diária com Deus, ao ponto de que naquele momento, naquela hora, naquele dia, quando chega uma situação semelhante a essa, de lamento, de dor, de dificuldade, ela tenha a condição de poder ser correspondida por Deus. Então nós sabemos que Deus, de uma certa forma, Ele ouve todo mundo pela sua onisciência, mas ao mesmo tempo Ele não atende a todos, Ele vai dar atenção para quem anda com Ele, para quem corresponde a Ele, né? Esse é o padrão bíblico. Quando nós vamos estudar as Escrituras, nós vamos ver que Deus vai dar atenção para quem dá atenção para Ele. E aqui, o tipo de lamento que Davi está fazendo é um lamento que ele próprio declara na palavra: o meu justo lamento. Não é uma lamentação qualquer, não é uma murmuração, não é uma reclamação, mas é um justo lamento. Quer dizer que naquele lamento que ele está fazendo diante de Deus, existe justiça, existe vida diária, existe compromisso, existe... E quando Deus vê que existe esse compromisso, essa justiça, essa vida diária com Ele, esse depósito diante dEle, o Senhor corresponde, o Senhor atende, o Senhor responde. Então nós vemos aqui através desse verso aqui, não foi diferente com Neemias também, porque a palavra fala assim que Deus, Ele vai fazer quando você lê o livro de Neemias e de Esdras, você percebe uma coisa muito interessante, que fala assim que eles tiveram êxito naquilo que eles fizeram, porque a boa mão do Senhor estava sobre eles, ao ponto de inclinar o coração do rei a atender,
né, uma vontade, um desejo, como de Neemias, por exemplo, né, que quando o rei vai perceber a condição dele, como que ele estava ali diante do próprio rei, com toda aquela condição do seu povo sofrendo, o seu povo, né, vivendo aquela desgraça, o próprio rei vai favorecer ele de uma forma que quando você lê o relato, você fala, nossa, é só Deus para fazer uma coisa dessa. É só Deus para mover o coração de um rei e inclinar para que o rei conceda, sem que o cara ficasse forçando a barra. Simplesmente o cara expôs para o rei o que ele estava passando, o lamento dele, o motivo da dor e de tudo mais. E nós vemos o Senhor favorecendo, o Senhor atendendo, o Senhor intervindo, o Senhor levantando, mobilizando para poder, né, atender aquilo que ele estava, né, lamentando diante do Senhor. E com Davi não é diferente, você vai ver Davi em diversos contextos de sofrimentos, tribulações, dificuldades e tantas coisas, mas quando ele clamava, quando ele estava ali diante do Senhor, havia uma intervenção, havia uma resposta, havia sabe, Deus atendia aquilo que ele estava pleiteando, né, aquilo que ele estava colocando diante do Senhor. Então nós olhamos e vemos que existe esse lugar na oração de lamentação. Esse lugar onde você lamenta, só que com uma condição. Não é uma lamentação qualquer, não é uma lamentação de qualquer maneira, não. É uma lamentação de quem anda com Deus. Se existe um lugar para mim e para você, se nós estamos andando com Deus, que eu posso ir lá naquele lugar secreto, pode ser que eu esteja chorando, pode ser que eu esteja completamente angustiado, passando por diversas coisas, existe um lugar para mim ali de desabafo, existe um lugar onde eu estou falando e eu estou sendo ouvido. E não somente ouvido, mas eu estou sendo considerado e ainda vou ser atendido, porque eu tenho vida diária com Deus. Tem um verso, abre junto comigo Lamentações 3, o verso 27 ao 29. Quem pode ler para mim? Lamentações 3, do 27 ao 29. Lamentações 3, verso 27 ao 29. Diz assim: depois repararam os tecoitas outra parte, defronte da torre grande e alta. Não. Lamentações 3, do 27 ao 29. É proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento próprios da sua juventude. Que esses períodos de provação sejam vividos em solitude e silêncio. Afinal, foi Deus que determinou essa opressão sobre cada pessoa. Ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra, em sinal de arrependimento. Talvez ainda haja esperança. Olha só, esses versos tão profundo, falando sobre esse contexto de lamentação. É proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento próprios da sua juventude, e que esse período de provação sejam vividos em solitude e em silêncio, afinal foi Deus quem determinou essa opressão sobre cada pessoa. Ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra em sinal de arrependimento, talvez ainda haja esperança. O livro de Lamentações é todo recheado, né, como a própria palavra principal do livro fala, lamentações. E nós vamos ver, quando você lê o livro todo, né, essa questão de alguém que tem vida diária com Deus. O profeta Jeremias, alguém que estava andando com Deus em um contexto completamente oposto, contexto completamente de idolatria, de abandono, de apostasia, sabe, a nação praticamente toda a parte daquilo que o Senhor estava, né, comunicando com ele. E aí nós chegamos num contexto onde ele vai, né, diversas lamentações, diversos prantos, diversas orações feitas ao Senhor. E aqui nós lemos essas palavras, que ele vai mostrar que até mesmo o próprio Deus, em sua sabedoria e em sua soberania, utiliza desses períodos de lamentos, de dores, de sofrimentos. Em Lamentações 3, olha só que interessante esse verso. O verso 32 e 33, olha só que interessante essas palavras. Ainda que ele traga sobre ti muita tristeza, sua compaixão o amparará, pois imenso é o seu amor infalível. Agora, olha esse verso aqui,
Afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesares aos seres humanos, pisotear todos os cativos da terra, negar a quem quer que seja os seus direitos, assim desafiando o próprio Altíssimo, e impedir o livre acesso de qualquer pessoa à justiça. Não estaria observando o Senhor tais atitudes? Quem poderá falar e fazer acontecer se assim Yahvé, o Senhor, não tiver orientado? Ora, não é pelas ordens do Altíssimo que procedem tantas desgraças como as bênçãos? Como pode então o homem reclamar quando é punido por seus erros e pecados? E aqui nesse contexto de lamento, de sofrimento, de tantas coisas que estão acontecendo, nós vamos ver a revelação dizendo aqui que o Senhor, Ele não tem prazer, agrado em ir lá e ficar cutucando lá, mexendo, fazendo os filhos dele sofrer. Porque às vezes a gente pode ter esse entendimento, que o Senhor tem prazer em ver os seus filhos sofrer. Mas na verdade, nós vemos que o Senhor não tem esse prazer de ver os seus filhos sofrer. Mas há dores e há males que são necessários, embora sejam passageiros. São necessários em ser impostos e colocados nas vidas dos seus filhos. É necessário. Porque talvez de outra maneira eu e você não aprenderíamos, não seríamos purificados, não iríamos crescer, não iríamos amadurecer, não iríamos ser refinados, não iríamos. Às vezes, por mais difícil que isso seja, nós precisamos entender isso. De um lado, o Senhor, Ele não tem prazer, Ele não fica feliz em ver que os filhos dele estão passando por processos como esse. Mas de um outro lado, na sua soberania, na sua sabedoria, é necessário. E aí Ele vai submeter a provas, Ele vai submeter a processos que são doloridos, só que extremamente necessário, para que eu e você aprendamos coisas que de outra maneira não seria possível aprender. Então, existem males que são passageiros e necessários sobre nós, só que eles, na verdade, eles estão produzindo bens eternos. Eles estão produzindo bens eternos e sustentáveis, porque quando nós somos forjados nesse processo, que passamos ali com Deus, períodos que atravessamos de lamentos, de dores profundas, de tristezas, de angústias, é nesses períodos que o Senhor está refinando, Ele está trabalhando, Ele está realmente provando para poder nos fazer amadurecer, nos fazer crescer, nos fazer subir o próximo nível, a próxima etapa que Ele tem sobre as nossas vidas. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui é que existe um lugar em Deus, na oração, para que a gente se lamente, para que a gente desabafe, para que a gente rasgue, tenha a abertura de expor para Deus o que estamos vivendo, o que estamos sentindo. Tem que ser colocado para fora, tem que ser falado, porque senão nós absorvemos uma carga negativa no nosso próprio espírito, que vai nos adoecendo, que vai nos machucando, que vai tirando, aí a gente volta lá atrás, aquele prazer da vida diária com Deus. Porque muitos de nós, muitos dos nossos irmãos estão andando ali, caminhando, seguindo a sua vida com Deus, mas perdeu aquele prazer, aquela alegria do jardim que nós falamos lá no começo, já não consegue mais encontrar nesse lugar secreto esse desfrute, porque está tão pesado, ele acha que ele tem que ser tão forte ao ponto de que ele não tem que desabafar com ninguém, ele não tem que compartilhar com ninguém, ele não tem que expor nada para ninguém, ele tem que ficar com aquilo, ele vai carregando e vai se tornando cada vez mais difícil, até chegar ao ponto que a pessoa está estafada, ela está já assim, esgotada, ela não aguenta mais. Mas muitas das vezes porque não está exercitando esse lamento diante do Senhor, rasgando e desabafando com Deus, porque só o fato da gente expor, colocar para fora, vem o refrigério, vem o toque, vem a graça, vem o favor, vem a renovação, vem, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa continuar. E muitos, por não exercitar, por achar que não pode desabafar com Deus, por achar que não pode falar algumas coisas para Deus, desabafar, não pode rasgar o coração. E aí absorve uma carga e carrega essa carga. E vai andando, até onde eu não sei. Porque chega uma hora que estafa, chega uma hora que não quer mais nem saber de nada.
das coisas de Deus, de tamanha pressão, de tamanha sofrimento. Daniel, só queria... Só um comentário, não sei se entra dentro desses males que você está falando, mas o que é de uma certa forma é até oposto ao jardim. O deserto é um lugar que a pessoa, quando está no deserto, que simboliza hoje aí o sofrimento, né? Sim. Um lugar de conflito, de rever seus conceitos. Talvez a pessoa ali, ela, né, está sozinha, não tem nada, não tem conforto, então ela tem que se abrir para o Senhor, Rasgar. se apresentar a Deus, ou ela vai morrer. E aí vai entrar naquela outra questão, a separação, a diferença de lamento, né, de lamento para murmuração. Existe um lugar de lamento, só que você percebe com quem está lamentando. Você vai olhar o Jeremias lamentando, como é que ele lamenta? Você vai olhar Davi lamentando, como é que Davi lamenta? Embora eles estão, sabe assim, muitos deles irados, sabe assim, Senhor, como assim? O Senhor vai ficar, até quando? Até quando que o Senhor não vai se levantar? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor vai deixar o seu povo desse jeito? Até quando? Várias expressões dos salmistas por todos os salmos. Senhor, e aí? Senhor, eles estão indagando, só que você percebe que existe uma reverência, existe, ainda que eles estão furiosos, eles estão irados, eles não estão entendendo o contexto que eles estão vivendo. Abacuque é um exemplo, eu vou trazer até um verso dele aqui. Ele é um exemplo de alguém que também está fazendo questionamentos para o Senhor, e vários profetas, eles estão questionando porque eles não conseguem entender, porque eles andam com Deus, eles têm vida diária com Deus, só que eles estão no meio de uma nação que está na idolatria, na apostasia, não quer saber. E aí a gente volta lá naquele lugar de intercessão, né? A gente volta naquele lugar de ser um intercessor, né? Alguém que está no meio de duas realidades distintas e tem que relacionar com as duas. Tem que relacionar com Deus e relacionar com o mundo ímpio. E você fica no meio do fogo cruzado. É uma situação complicada. E os profetas se viam sempre nessa condição complicadíssima de ter que intermediar, de ter que... Poxa, uma hora eu estou diante do conselho do Senhor e eu estou ouvindo o que o Senhor está falando, e eu estou falando com o Senhor, e de outra hora eu estou do lado dos meus irmãos, da minha nação que eu amo, mas que estão no pecado e que estão... E aí, só que você percebe um padrão nessa lamentação. Apesar de toda a ira, de toda a chateação, de toda a tristeza, de todo o sofrimento, existe uma reverência. Embora às vezes estão confusos, existe uma espera em Deus, existe uma confiança que Deus vai fazer algo, e é muito diferente de um levante para murmurar, de um levante para reclamar sem considerar a pessoa do Senhor, né, faltando com total respeito com quem Deus é, nem aí para as palavras dele. Então existe essa, eu consigo ver nas Escrituras essa separação. Queria falar mais alguma coisa? Era isso. Uhum. Nem? Um versículo aqui de Isaías 49, começando no 14, diz assim: mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. E o Senhor responde: será que a mãe pode esquecer de um bebê? Será que pode deixar de amar seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu não me esquecerei de vocês. Jerusalém, seu nome está escrito nas minhas mãos, e eu nunca esqueço as suas muralhas. Isaías, ele é do cativeiro assírio, e esse texto é uma coisa bem atual, porque as mulheres, os bebês nasciam das mulheres, né, israelitas, e eles, quando a criança estava um pouquinho já mais fortinha, eles tomavam a criança da mãe e levavam para outra nação, porque eles tinham essa cultura de misturar as nações. E as mães, elas queimavam o nome do filho nas mãos para ela não esquecer o nome do filho, sabe? Para cicatrizar e ficar. Sim. E o Senhor falou isso. Mesmo que a mãe, desta forma, se esqueça de um filho, né? Em algumas traduções falam que ainda mama, que na verdade Está desmamando, né? ainda mamava, né? Pode se esquecer de um filho que ainda mama, porque ela continua dando leite, mesmo que o filho fosse tirado, né? E ele fala assim: todavia eu não esquecerei de vós, eu
porque na verdade foi um tratamento, né? Foi bem Como nação. De lamentações que a gente leu antes, que era um Tratamento de Deus na nação. Ele no texto mesmo que você passou e o outro tinha visto, ele não tinha prazer naquilo, mas aquilo era necessário. Era necessário. E isso é perfeito. A gente precisa entender isso, porque muitas pessoas entendem que nesse período aí, nossa, Deus, cadê Deus? Deus está tendo prazer de me ver passar por uma situação dessa e Ele não faz nada? E se nós não tivermos a compreensão e a maturidade e o entendimento de que, peraí, de um lado, Ele não tem prazer em me ver sofrendo, Ele não se alegra, e por um outro lado, como Pai, como soberano, como sábio, é necessário. Como o Ney trouxe a questão da nação, né? Israel no contexto de Isaías, no contexto de Jeremias, e todos os profetas, né? Você vai ler os profetas, é o mesmo contexto. O Senhor os levanta, eles estão entregando o conselho do Senhor para a nação está normalmente, né, desviada, e eles estão vivendo intermediando essa situação, tendo que interceder, clamar, orar, lamentar por causa da situação do povo diante de Deus. Tá, beleza, ele leva para Deus. Aí Deus fala com ele. Aí ele pega o que Deus falou e ele vai falar para o povo. Esse lugar de intercessão, esse lugar de sacerdócio, que é o lugar que nós estamos hoje, né, posicionados por Cristo. Cristo nos deu esse lugar, né, nos fez assentar, né, nas regiões celestiais, nos fez estar nesse lugar de intermediação entre os céus e a terra, né, pessoas que estão diante de Deus, estão diante dos homens e têm que comunicar as verdades de Deus, né, com o mundo e ao mesmo tempo levar as necessidades do mundo diante de Deus. E isso, irmãos, não tem como nós fazermos isso sem lamento. Você fica indignado, tem coisa que você fica assim, não é possível. Senhor, você chora, não é possível. O Senhor não vai fazer alguma coisa nessa situação? E a gente se encontra nesse lugar. Só que, como o Ney trouxe ali, o Senhor, nós nunca podemos esquecer que o Senhor é amor, que o Senhor é Pai, que o Senhor é sábio, que o Senhor é soberano. Ele não tem prazer, mas é necessário para que se volte para Ele. É uma das únicas maneiras de se voltar para o Senhor, é nesse contexto de sofrimento. É o ditado, né, popular comum que, né, as pessoas sempre falam no meio evangélico, né, pelo amor ou pela dor, tal, por mencionar essa questão que muitas das vezes muitas pessoas se achegam ao Senhor e se rendem somente nesse contexto, porque se não fosse daquele jeito, não viria. E eu vejo até o sofrimento como um ato de misericórdia de Deus. Porque poderia não, nem vai se... Mas não, ele está tratando, e dói. Muito. É um gesto de amor. E a gente, nesse contexto, a gente quer que passe o mais rápido possível. Porque a gente não quer dor. Quem de nós quer dor? Quem de nós quer ficar desconfortável? Ninguém, irmãos. Você entra num processo desse, você quer o mais rápido possível. Senhor, me tira desse negócio. Só que às vezes vai ser preciso um período específico de tempo. E se você for obediente e atento, é mais rápido ainda. Você vai rapidamente entender o que o Senhor está requerendo de você naquele contexto, você vai se entregar, você vai se submeter, Ele vai tratar o que precisa, Ele vai purificar o que precisa e vai te promover para o próximo nível, para a próxima etapa para você avançar. Agora, eu não me entrego, eu não reconheço, eu não compreendo, eu não tenho clareza sobre o processo, o que vai acontecer? Eu não vou entender, aí volta naquilo que a gente conversou, o Érico acho que tinha trazido um dos fundamentos, né, que era a questão da clareza do propósito, de visualizar o resultado final daquilo. Se eu não tenho a clareza de que, olha, o Senhor é aquele que me purifica, o Senhor é aquele que me prova, mas não prova para reprovar, prova para aprovar, prova simplesmente para te promover para o próximo nível e para te refinar, para que você seja uma pessoa mais madura, uma pessoa mais eficaz no reino, uma pessoa que vai servir muito melhor. E se eu não tenho essa clareza de que o Senhor faz isso por causa do resultado final, que é ser como Jesus Cristo, alcançar a estatura do varão perfeito, que é Jesus, e a palavra fala que ele aprendeu a ser obediente por tudo que ele sofreu. Ele só se tornou o que ele se tornou por tudo que ele se submeteu, irmãos, ao processo de obediência humilde, sofrendo
Em muitos momentos ele vai também expressar esse lamento. Ele vai expressar, por alguns momentos do ministério dele, ele vai expressar esse lamento. Tem um momento que ele está do lado dos discípulos e ele tipo assim, ele está explicando, ele está ensinando, ele está falando, e os discípulos não estão entendendo. Aí tem uma hora que fala assim: até quando que eu vou ficar com vocês? Vocês não entenderam ainda. Eu imagino ele diante do pai, né? Ô pai, não entenderam ainda. Até na reta final não tinha entendido ainda. Até na hora da crucificação não tinha entendido ainda. E Jesus fala assim: vocês não puderam vigiar comigo 1 hora. Vocês estão discutindo quem vai ser sentado do meu lado direito e do lado esquerdo, sendo que... Aí na cruz ele vai, né, fazer uma lamentação que é: meu Deus, por que você me desamparou? Porque passou pelo processo dolorido, difícil, sabe assim, chega até quase a pessoa que passa por esse processo de Deus, e todos os filhos de Deus são submetidos a esse processo, ela fala assim: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Ela não consegue nem expressar o que ela está sentindo. E foi o que a gente falou na aula passada. Não é que você não consegue expressar, tem hora, porque você está nesse processo profundo de ser apertado mesmo ali, prensado mesmo, para sair o azeite puro. A prensa de Deus está ali. Mas porque ele é mau, porque ele não considera. Não, pelo contrário. Está tendo misericórdia de você. Está te dando uma oportunidade de você aprender coisas que você não aprenderia de outra maneira. Não aprenderia de outra maneira. E se a gente entende isso, que existe esse lugar em oração, meu irmão, aconteça o que acontecer, passa o que passar. Nós vamos perceber aqui que existem várias manifestações de oração. E é interessantíssimo por quê? Porque para cada fase que você estiver vivendo com Deus, existe um tipo de manifestação de oração. Você pode estar vivendo um momento de regozijo, de prosperidade. Existe um lugar de oração para você falar com Deus naquele contexto. Você pode estar passando por aquela situação terrível, como nós estamos citando agora, de lamentação. Existe um lugar... é um momento de necessidade. Tem a súplica e coisa. Eu estou muito feliz, eu quero adorar. Tem adoração. Eu estou muito agradecido. Ações de graça. Eu preciso guerrear por alguém. A intercessão. Você percebe que em cada fase que você estiver, Deus providenciou um caminho de oração para você. Existe esse caminho. Olha, eu quero ler com vocês. Nós vamos ver uma manifestação da oração que eu achei muito interessante isso aqui. Salmo 70, verso 1. Vamos ler o Salmo 70, verso 1. Quem pode ler aí para mim? Nós vamos ver um tipo de manifestação de oração que eu achei muito interessante. Aqui tem algo muito precioso. Salmo 70, verso 1. Pode ler, Fátima. Ó Deus, salva-me, ajuda-me agora, nosso Senhor Deus. Até quando? Só o verso 1. De novo? Pode ler. Ó Deus, salva-me, ajuda-me agora, nosso Senhor Deus. Legal. Vocês sabem qual que é a forma dessa oração? Na Bíblia de vocês está escrita aí a forma dessa oração? É um poema. Ela aqui, né, em algumas versões traz aquela introduçãozinha aos Salmos, né? Diz aqui para o mestre de música, uma oração em forma de poema. Olha só que interessante, em forma de poema. Oi? Medição? Legal. Abre comigo agora Abacuque 3. Abacuque 3, verso 1. Quem abriu pode ler. Abacuque 3, verso 1. Esta é a oração do profeta Abacuque, feita em forma de hino. Ó Senhor, ouvi falar o que tens feito. Estou cheio de temor. Faz agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que esteja desirado, tenha compaixão de nós. Isso. Tem nota aí?
Aqui na oração de Abacuque fala que é em estilo, eu não vou saber ler isso aqui, eu acho que é em hebraico, não vou saber ler, o Ney aí sabe ler isso aí, Ney? É que eu acho que na sua versão não está isso aí, mas é uma expressão hebraica, eu acho que é hebraico isso aí? É hebraico, né? Shigayonost, isto é, sob forma de cântico de confissão. Nesse Salmo 70, verso 1 e Abacuque 3:1, nós percebemos uma coisa muito interessante na oração. Eu fiquei meditando muito sobre isso. Por quê? Nós vemos aqui que um fez uma oração em forma de poema. Não é a única, tem várias outras em forma de poema, né? E na outra aqui, em forma de cântico, né? De confissão, enfim. Você vai perceber uma coisa muito interessante aqui. O que acontece? Você se torna, né? E você absorve muito daquilo que você contempla. Então, por exemplo, quando os filhos de Deus estão diante de Deus, eles começam a contemplar a pessoa de Deus. Eles começam a contemplar quem Deus é, então eles começam a expressar adoração, eles começam a exaltar aquilo que Deus é e tudo mais. E o que acontece? Quanto mais tempo você passa nesse lugar de contemplação, você vai começar a receber de Deus aquilo que Deus é. E o que acontece? Deus, a palavra fala que Ele é um Deus criador. Um Deus que cria coisas, que toca nas coisas e faz as coisas terem harmonia. Ele comunica nas coisas e as coisas têm som, têm melodia, têm uma arte. O Senhor é um Deus que é criador e Ele cria, e a palavra fala, né, como a gente sempre volta, que nós somos criados à imagem e à semelhança, somos parecidos, criados para ser parecidos com Ele, naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz. E uma das coisas que eu percebi aqui é que na oração, o que acontece? Nós estamos nos relacionando com esse Deus, nós estamos falando, estamos ouvindo e estamos agindo baseado naquilo que nós estamos, né, o conteúdo dessa conversa com o Senhor. E o que acontece? Deus, em oração, começa a compartilhar conosco aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. E o que acontece? Da onde que vai nascer não só inspirações para poemas, não só inspirações para cânticos, louvores, mas para outras tantas coisas. Da onde que vêm essas coisas? Essas coisas vêm da fonte desse Deus que é criador, que é criativo e que nos deu capacidade de, na semelhança de como Ele cria coisas, nós também criamos. A única diferença é que o Senhor vai criar a partir do nada. Nós criamos a partir do que já existe. Mas nós olhamos para o mundo ao nosso redor e cada objeto nós olhamos e vemos como o Senhor comunicou com o ser humano a capacidade de criar coisas maravilhosas, coisas que facilitam nossa vida, coisas que inspiram, coisas que realmente você fala, como que pode uma pessoa fazer um negócio desse? Mas o que acontece? Deus, Ele comunica, né? Dentro da teologia nós sabemos que tem atributos que são comunicáveis e tem atributos incomunicáveis. Tem coisa que é só de Deus e Ele não dá para ninguém. E tem coisas que Ele compartilha. Por exemplo, a onisciência dele, o saber de todas as coisas, Ele não dá para ninguém. É só dele. Mas o amor, por exemplo, Ele comunica, Ele compartilha. O fato dessa questão da criatividade, da criação, de criar coisas, Ele comunica com o ser humano para que o ser humano crie coisas, para que o ser humano, a partir desse relacionamento que tem com Ele, consiga criar realidades, criar coisas a partir daquilo que já existe. E nós olhamos e vemos, por exemplo, numa expressão de poema, numa expressão de cântico, o que está acontecendo com essas pessoas que têm vida diária com Deus? Elas estão se relacionando com esse Deus Criador e através desse relacionamento que se passa diariamente, e por elas estarem conectadas diretamente na fonte, o que começa a acontecer? Deus começa a comunicar com essas pessoas capacidade de criação, mas não é simplesmente criação de uma coisa qualquer. Porque nós vemos que o ser humano, mesmo a parte de Deus, ele consegue criar coisas. Mesmo aqueles que não temem a Deus, criam coisas e criam coisas incríveis. Agora, aqueles que em oração relaciona, investe, irmãos,
você se conecta diretamente na fonte e a partir daquilo que Deus tem sobre a sua vida, você tem capacidade de criar coisas, de através de você, Deus trazer à existência coisas que não somente são inspiradoras, porque, nossa, uau, que incrível uma coisa que você criou, uma coisa que você fez, mas elas são coisas que comunicam Deus. Ah, é um poema, nós vemos tantos poemas, mas esse poema aqui tem Deus. E aí já não é mais um poema comum, porque tem Deus. Ah, isso aqui é mais um cântico. Quantas músicas existem? Quantas canções existem? Mas esse cântico é um cântico gerado em oração com Deus. É distinto. E aí nós vamos poder trazer para qualquer ministério que eu e você exerçamos, existe um lugar em oração que por eu estar conectado na fonte, eu consigo trazer à existência coisas criativas da parte de Deus. Deus comunica conosco a sua criatividade, essa capacidade de trazer coisas, de criar coisas, de ter ideias, de ter insights. Às vezes você tem uma ideia, uma coisa, seja lá no seu local de trabalho, acredito que vocês já vivenciaram isso, às vezes de estar num contexto e às vezes Deus te dá uma ideia, seja numa direção de um trabalho, num grupo missionário que você exerce, ou seja lá no seu próprio trabalho, que às vezes ninguém estava pensando naquilo, por você estar em oração, por você estar naquele lugar onde Deus comunica, onde Deus traz à existência essas coisas, e Deus compartilha quem Ele é e o que Ele faz com você, você muitas das vezes vai ser um canal para que Deus traga realidades que ainda não foram manifestadas, às vezes trazer coisas que não foram descobertas, coisas que ainda de você pode sair. Seja canções, seja poemas, seja livros, seja o que for aquilo que Deus te chamou para fazer. Existe um lugar em Deus em oração que eu e você podemos acessar a fonte daquele que cria realidades, que faz coisas que... como assim? Da onde você tirou essa ideia? Como que você conseguiu fazer aquela coisa lá? E muitos homens e mulheres de Deus recebem direções, discernimentos, revelações, na onde? Neste lugar. É neste lugar. Então, se eu e você precisamos de... Nossa, eu estou travado numa coisa aqui. Preciso de é neste lugar que nós podemos encontrar, sabe? Onde Deus vai comunicar conosco aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem para nos dar. Eu quero trazer para vocês agora o que a oração promove entre nós e Deus. Eu trouxe aqui algumas manifestações de orações. Existe, para cada momento da nossa vida, para cada fase, para cada circunstância, existe um tipo de oração que pode ser feita. Agora, a pergunta que eu faço é: o que a oração promove entre nós e Deus? Quando eu estou nesse lugar de oração com Deus, quando eu estou me dirigindo ao Senhor em oração, o que acontece? Quais são os efeitos? O que gera, o que promove nessa relação minha com Deus em oração? Então eu quero ver com vocês alguns textos aqui para a gente poder falar, Vitor. Só voltando rapidinho do assunto do lamento. No meio cristão a gente tem várias perspectivas. Eu ainda sou um pouco leigo nisso. Eu gostaria de saber se vocês pudessem responder agora ou mesmo depois da aula, se alguém souber me explicar melhor. A respeito do mal. Por exemplo, a gente lamenta o mal ou alguma situação que a gente está vivendo. É correto o raciocínio de que Deus permitiu o mal por causa de uma consequência de algo errado que nós cometemos? Ou que Deus mesmo estipulou aquele mal para acontecer na nossa vida para nos ensinar, ou testar, ou provar, ou o que for? Qual que é o raciocínio correto para que a gente não peque com o nosso pensamento com o Senhor nesse momento de lamento? Eu não quero culpar Deus pelo mal que eu estou vivendo, mas ao mesmo tempo Ele é responsável. Isso é consequência do meu pecado? Isso é consequência do mal do homem? E Deus simplesmente permitiu o mal chegar até a mim e eu cruzei caminho com esse mal? Ou Deus realmente criou o mal ali naquele momento para me ensinar uma coisa? Existe uma explicação para isso? Porque eu estou a vida inteira na igreja e eu não sei qual que é o raciocínio certo. Eu já ouvi de todas as perspectivas. E aí, alguém quer
Vai lá. Existe uma pergunta assim, Deus criou o mal, né? Porque se o mal sobreveio e Deus criou todas as coisas, então provavelmente ele criou o mal. Mas assim, só que Deus não criou o mal, tá? O mal, ele passou a existir com a ausência do bem. Você compara isso, por exemplo, se você apagar essa luz, aí a escuridão passa a existir, mas não porque ela existe, porque faltou a luz, entendeu? Então o mal passou a existir, isso falando individual, né? Em cada pessoa, a partir do momento que ele apagou a luz. A partir do momento que ele apagou a luz, o mal veio sobre ele. Mas não foi Deus que fez isso, foi a ausência da luz que causou o mal. A ausência de Deus causou o mal na vida da pessoa. E aí começa o processo, né? O processo de sofrimento, de tratamento, porque a escuridão você não está vendo nada. E aí é aquele momento de lamento, de choro, de questionamento, e às vezes até de questionamento se Deus realmente existe. Porque como pode existir uma luz se eu estou numa escuridão tamanha? Mas isso tudo partiu do quê? Da ausência da luz. Entendeu? Então você não tem como questionar Deus por isso. Você simplesmente apagou. E a culpa é sua. E no caso de enfermidades? Porque também a questão de a gente conseguir entender o que é o mal, enfermidades entra dentro de categoria coisas más. Porque aí, enfermidade, por exemplo, vamos dizer que eu desenvolvi um câncer. Eu culpo a Deus por isso, eu assumo a culpa disso porque foi o meu mal. Eu estou falando justamente porque é uma das perguntas que quem não tem Cristo faz. Levanta, né? E a gente fica assim, como que eu... A gente precisa ter clareza para responder. Precisa ter clareza. E é interessante isso, no ponto que o Ney tocou. O que acontece? Deus não criou o mal moral. Deus criou o mal circunstancial, que é a possibilidade de que, se não estiver na minha presença, se não estiver comigo, vai existir uma outra realidade. Então, eu consigo entender essa questão, que Deus não cria o mal moral, porque isso daí seria ir contra a pessoa dele. E aí Deus, um dos fundamentos que eu tenho para mim, quando eu entro em qualquer questão difícil de interpretação, qualquer questão, tipo assim, teológica difícil, para mim eu tenho estabelecido muito assim, o Senhor, se nós acreditamos e entendemos que, por exemplo, Ele é amor, que Ele é bom, qualquer outra coisa que colocar em xeque isso, não tem fundamento. Porque se Ele... Qualquer tem um verso, se eu não me engano, em Jó, que fala assim que não passa nem pelos pensamentos de Deus o pensar em ser injusto. De tamanha justiça que ele é. Ele é justo. E nem mesmo a injustiça passa pelos seus pensamentos. Nós, como justos vivendo na presença de Deus, por muitos momentos passa inúmeras injustiças no nosso pensamento de fazer, né, uma injustiça, cometer alguma coisa. Deus não passa nem pelo pensamento dele cometer qualquer tipo de injustiça. Então, dentro dessa questão sobre o mal, eu penso assim que Deus, Ele não criou o mal moral, seria uma contradição com a pessoa dele, mas Ele criou, com a permissão, o mal circunstancial, que é o quê? Se afastar, se apartar, se escolher a parte de mim, como o Ney trouxe a ilustração, vai existir uma série de coisas que vai acometer, né? E agora, só que nós vemos nas Escrituras que homens justos e mulheres justas de Deus são afligidos por esse mal circunstancial. Só que aí vai voltar naquele ponto que a gente trouxe. O Senhor não tem prazer, o Senhor não fica dando risada e tendo prazer com aquele mal que você está sofrendo. Mas, por um outro lado, Ele está utilizando aquele... gente, vai além, transcende. Ele está utilizando aquele mal para promover bem em você e através de você. Mas aí também vai a pessoa ter o discernimento. Exatamente. A pegar aquele mal que ela está passando
como que ela vai como que ela responde a isso. Exatamente, porque assim, eu estou sofrendo isso por conta disso, então a culpa é minha, a culpa não é minha. A partir do momento que ela toma para aquilo, eu estou vivendo isso, reconhecendo os meus erros, as minhas falhas, então eu preciso melhorar nisso. E permite que Deus entre em ação, para poder forjar nela esse caráter de perdão, entendimento. Aí ela amadurece, mas senão ela vai ficar patinando. Aí ela vai entrar. Se eu tenho clareza sobre a pessoa de Deus, a quem eu sirvo, eu vou para esse lugar de lamento. Senhor, o mal está me afligindo, o mal está afligindo o meu familiar, eu vou para esse lugar de lamento. Se eu estou no outro, se eu não tenho clareza sobre quem é a pessoa de Deus, eu vou para o lugar de murmuração, de reclamação. Fernanda? Eu vou falar que, exatamente o que você falou do circunstancial, né? Às vezes a gente entende o mal circunstancial como mal, porque a gente não entende o que ele vai gerar. O que vai acontecer. Paulo fala que pode ter muito, pode ter pouco, pode ser perseguido. Por quê? Porque ele já entende que para ele tudo vai resultar em bem. Então, esse mal, não tem mal, então. Não tem mal. Né? Entendeu? É uma situação que ele está, onde ele está sendo. Nossa, essa compreensão. Provando as outras faces de Deus, entendeu? Porque se a gente vive num lugar confortável, essa compreensão. A gente prova numa face só de bênção e não consegue ver. E é irreal. Não é tudo que Deus é. É por isso que vai ser necessário experimentar esses lugares também, porque você vai conhecer coisas de Deus que você nunca conheceu. A Fátima tinha levantado a mão. E também fala a palavra que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu decreto, né? E também, se o homem não tivesse pecado lá no Éden, a doença, não existiria o pecado, nem tanta consequência do que já veio através do pecado, né? Eu vejo que não tem como cravar uma resposta, depende muito da circunstância, depende muito de cada situação particular, porque há momentos que eu vou estar vivendo uma situação como consequência da minha má escolha, e é um mal, mas às vezes eu não fiz a má escolha, mas eu vou estar vivendo um mal que está vindo sobre mim circunstancial que eu não tenho nem culpa, como Davi várias vezes falava assim: Senhor, olha a minha justiça, olha, nessa situação não. Tipo assim, eu estou passando por isso, mas nessa situação não tem escolha má minha. Eu estou andando com o Senhor. E ele tem a coragem de ousar falar para Deus assim: olha a minha justiça. Você fica até meio assim, né? Nossa, tá parecendo heresia, né? Mas ele está falando para Deus, porque naquela situação ele sabia que não tinha culpa. Agora, em outras, ele sabia que era consequência da escolha má que ele fez. Então eu acho que não tem como a gente cravar uma situação, um veredito final para tudo. Eu acho que vai depender muito de cada momento, mas eu penso, se eu tenho a clareza da pessoa a quem eu estou relacionando e servindo, eu vou conseguir lidar com essa situação muito melhor. Eu vou entender que há momentos, eu mereço essa correção, eu mereço. Há momentos que eu não fiz nada para merecer isso aqui, mas está produzindo alguma coisa boa em mim. E aí isso faz diferença na como eu vou reagir, né? Como que eu vou responder. Amém. Oi. E no caso de Jó, ele estava sendo testado, provado, porque o inimigo viu, né? Ele tinha de tudo. E ele falou para Deus que ele queria ver se Deus tirasse tudo. Se aquele andar com Deus era algo verdadeiro. E o mais interessante nessa história, Fátima, é no final, para mim, uma das declarações mais incríveis, que ele vai falar assim, ó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois de todo esse processo, os meus olhos te veem. Quer dizer, eu tenho uma relação agora que eu não tinha antes, depois que eu passei por esse processo. E nós queremos fugir desse processo, porque ele é doloroso, é inóspito, como o Daniel falou. Não tem conforto, não tem... Mas, quando eu tenho essa clareza e essa compreensão desse relacionamento, eu permaneço neste lugar, tá doendo, eu permaneço ali, por quê? Porque eu creio, eu acredito, e aí existe esse lugar de lamento, para rasgar o coração, para desabafar e colocar para fora, mas ao mesmo tempo uma reverência, um temor de que, Senhor, embora eu não estou entendendo muito bem, embora eu estou sofrendo, mas eu continuo aqui, porque eu sei que isso está produzindo alguma coisa boa. Então eu penso que nessa situação não tem como a gente cravar definitivo, mas com essa compreensão, essa clareza, a gente consegue, né? A gente consegue esse momento aqui é porque eu dei mancada e o Senhor está me corrigindo. Aqui não. Eu não sei qual é o motivo na mente do Senhor, mas eu vou confiar que Ele é sábio o suficiente
soberano o suficiente, bom o suficiente, amoroso o suficiente para usar toda essa situação aqui e me promover ainda mais, me fazer crescer, me purificar. Aí, independente da posição, É. da visão, é aquilo que está falando ali em Lamentações, os Salmos que a gente leu ali, que é o momento de solitude. silêncio, né? ali. É o momento que você está ali analisando a sua situação. E que não tem ajuda externa. Não tem. São momentos, irmãos, que você às vezes está até buscando que alguém fale uma palavra para você, alguém te entregue algum manto, alguma revelação de Deus, um mistério. Você está pedindo, você fala, Deus, fala comigo. Irmão, não vem ninguém falar com você. Você entra no YouTube para ver se tem uma palavra que vai falar com você. Não tem. Mas por quê? Deus, é você e Ele. Nossa, é você e Ele. É difícil, mas é possível, irmão. É possível passar por esses momentos. É possível amadurecer, é possível crescer. É possível. Se não fosse, não estaria exposto para a gente aqui os exemplos. Se fosse uma coisa, não estaria exposto. Se está exposto. Muitas vezes ele não vai falar, só tem que passar pelo processo e vai entender só no final. Só no final. Porque se ele fala para você o porquê que você está passando aquilo ali, às vezes vai te atrapalhar. Você vai fazer desculpa a palavra, mas você vai fazer cagada. Se ele te contasse o porquê, você ia cortar o processo. Você ia pegar um atalhozinho aqui para escapar do negócio. Por isso que muitas vezes ele não fala, ele deixa. E ali, meu amigo, sua fé é provada, seu caráter é provado. Tudo que tem em você vai ser provado. Mas antes eu te conhecia de um jeito, agora eu te conheço de outro. Irmãos, a gente sai desses processos muito mais firme, muito mais sábio, muito mais sensível, muito mais um tanto de coisa. Irmãos, eu vou encerrar esse tema da oração aqui com vocês. Então, agora nós vamos, eu vou ler o texto e vou falar o que a oração promove entre nós e Deus. Porque na aula que vem a gente precisa entrar no jejum, senão a gente vai esticar muito isso aqui. Então vamos lá, abre aí comigo Provérbios 15, 8. Provérbios 15, 8 vai dizer assim, o Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, o que a oração promove entre eu e Deus, tá, Mike? Você está falando sobre a importância de orar, que é um fundamento da vida diária com Deus, mas o que acontece quando eu oro, de fato e de verdade? Uma das coisas que eu descubro na Escritura, contentamento. Você gera contentamento em Deus, Deus tem prazer em te ver orar, em te ouvir falar. Ele fica contente. Está vindo me buscar. Ele não está confiando no fulano, no Beltrano, ele não está confiando que alguém vai... Ele está vindo falar comigo. Isso gera muito prazer em Deus. Ele fica contente, como o verso fala aqui, a oração dos justos é o seu contentamento. Ele tem prazer. O ímpio, ele detesta ouvir a oração de um ímpio. Não tem compromisso comigo, não me honra, quer que eu faça alguma coisa? Não faz sentido. Agora, os justos não. Ele fica feliz, contente, e ao mesmo tempo que Deus fica contente, é um bate e volta. A oração, irmãos, é uma troca. Só que é uma troca incomparável. É uma troca que pra gente, a gente saiu muito bem nessa troca. Por quê? O que eu tenho para dar para Deus? O que eu tenho para dar para Deus? Eu tenho para dar para Deus lamento, eu tenho para dar para Deus súplica, pedido. Às vezes sai um louvor de coração verdadeiro, mas às vezes é difícil sair um louvor de coração verdadeiro, sincero, dependendo da circunstância. Eu não tenho... Davi um dia disse assim, o que eu darei para você? Por todos os benefícios que você tem feito para mim, o que eu tenho? Vou dar o máximo que eu percebo eu vou dar meu coração, vou me dar por inteiro para você, porque talvez essa seja a melhor coisa que eu posso fazer. Agora, o que Deus tem para dar para nós? A troca é... Irmão, você chega com... E ele tem um manancial, ele tem... É uma troca. E nesse lugar que você vai, eu vou para gerar um prazer, eu quero alegrar o meu Deus com a minha oração. Amém. Ele vai se alegrar. Só que essa alegria volta para você, porque você vai ficar contente também. Porque Deus tem prazer em repartir coisas, Ele tem prazer em compartilhar.
Irmãos, ele não precisava criar nada do que ele fez. Deus antes de que mundo fosse mundo, que terra fosse terra, Deus estava muito feliz na eternidade, Deus estava muito contente, Deus não tinha falta de nada, Deus é pleno, irmãos, mas Ele quis criar. Por quê? Eu descobri isso aí. Por que Ele quis criar? Irmão, sabe por quê? O amor, tem um verso em 1 Coríntios que fala assim, que o amor não pode ser contido. Não tem como você deixar o amor dentro de uma... Ele não consegue ser contido. O amor é o compartilhar da vida, é dar a vida para outro. Isso é amor. A definição bíblica de amor, no mais profundo, é dar vida ao outro. Deus não tinha necessidade, mas por que Ele faz? Porque Ele é o amor. E o amor não pode ser contido, o amor transborda. O amor quer compartilhar. O amor quer dividir, o amor quer relacionar. Então gera contentamento. Provérbios 15, 29. Olha outra coisa que a oração promove entre nós e Deus. Provérbios 15, 29 vai dizer assim, o Senhor está longe dos perversos, mas seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Outra coisa que eu descubro aqui que a oração promove: proximidade. Mas os seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Mike, quando eu vou orar, o que está promovendo entre eu e Deus? Contentamento. Outra coisa, proximidade. Você está se achegando a Deus e Deus está se achegando a você. Você está dando um passo em direção dele, ele já está dando um passo em direção a você. Como diz a palavra, chegai-vos, pois, a Deus e ele se achegará a vós outros. Buscai, e a gente tem várias menções. Então, uma das coisas que a oração promove é proximidade. Olha só o que diz em Isaías 38, verso 5. Outra coisa que nós vamos descobrir que a oração promove. Isaías, capítulo 38, verso 5. Diz assim: vai e comunica a Ezequias, eis a palavra de Yahvé, o Deus de teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei teu lamento e tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. É aquela passagem de Ezequias. O que eu descubro aqui através dessa passagem? Que a oração promove entre eu e Deus. O que Ezequias fez naquela situação quando recebe uma palavra que vai morrer? Se vira para o lado, chora, tudo, lamenta, está ali diante do Senhor. E aí a palavra fala assim que o Senhor, essa palavra específica que me chamou a atenção. Ouvi, pois, a tua oração e observei o teu lamento. O que a oração promove entre eu e Deus? De um lado, Deus te observa. Deus me observa nos mínimos detalhes. Não está passando despercebido. Não, a gente acha que passa despercebido de Deus. Não passa. Ele está observando. Ele está observando aquela situação lá. Ele está observando. E de um outro lado, nós vamos ver que em nós também vai gerar o que nesse processo de oração? Contemplação. Ao mesmo tempo que Deus está me observando, eu também estou observando Ele. Porque eu começo a ler e eu começo a acompanhar e eu começo a ver os atributos, o que Ele faz, o que Ele é, o como Ele respondeu. Eu estou executando um tipo de observação também na pessoa de Deus. Só que essa observação nossa é chamada de contemplação. Porque ela nos leva não somente a observar, mas ela nos leva a observar e se envolver nisso, através da adoração, através da nossa expressão de oração. Então, a oração promove entre nós, Deus, observação e contemplação. Deus está nos vendo. Ele está, até as coisinhas que você fala assim, isso aqui é bobo, Deus não está nem aí com esse negócio. Tá. Até as coisas que, nossa, nada a ver. Observa os detalhes, observa. E para nós, contemplação. Eu também observo Ele. Eu começo a descobrir como que Ele age, quem que Ele é, o que Ele fala. E aí isso me leva também à adoração. Jeremias 42, 7, nós vamos ver que a oração promove uma outra coisa. Jeremias 42, 7.
Diz assim, 10 dias se passaram e a palavra de Yahvé chegou a Jeremias em resposta à sua oração. Outra coisa que a oração promove, resposta. Aquela questão difícil, não sei lidar, não sei o que fazer, não estou encontrando. Neste lugar de oração existem respostas que são dadas. Daniel começou a orar por uma situação específica, o anjo não conseguiu vir logo de imediato, mas qual que foi a palavra que o anjo deu para ele? Ô Daniel, quando você começou a dedicar seu coração por essa causa aí, que você estava buscando resposta diante de Deus, sobre esses sonhos, essas coisas que Deus mostrou, esse contexto que você está vivendo, Deus, Ele viu e mandou a resposta. Só que eu não consegui chegar. Me impediram de chegar. Aí teve que chamar o Miguel lá, e o Miguel veio e resolveu um negócio, e eu cheguei. Mas eu não consegui chegar, mas a resposta já foi dada quando ele aplicou, a palavra fala assim, lá em Daniel, quando ele aplicou o coração dele por aquela resposta, já foi dada a resposta lá no céu, no reino. Só não chegou, por causa da região, né, das batalhas nas regiões celestiais, não chegou. E é o que acontece muito com a gente. Você começou uma campanha por alguma situação, uma causa que você está se dedicando. Você começa a orar. No primeiro dia não tem resposta. Já parei de orar. Nós não somos constantes em continuar, até que a resposta seja entregue. E às vezes tem respostas retidas, porque nós não perseveramos em mais um pouquinho ali para receber. E a oração, ela promove isso, respostas a questões, a situações. Outra coisa que a palavra vai mostrar que a oração promove, Daniel 9:17. Irmãos, eu vou ter que correr aqui, não vai dar para a gente comentar muito essas questões, mas só para a gente poder concluir o assunto da oração. Daniel 9:17, eu acho que é essa palavra, deixa eu ver. Contudo, Daniel 9:17. Contudo, ó Elohim, nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo e faz resplandecer o teu rosto com o brilho do teu favor e misericórdia sobre o teu templo, destruído e abandonado por amor de ti. Tem uma palavra aqui, que é o que me chama a atenção, é o favor. Então está associado com a resposta também, mas o que a oração promove entre eu e Deus? Favor, graça. Deus favorece você. Deus coloca a mão ali, te favorece em questões que de outra maneira você não seria favorecido. Você não conseguiria ter êxito se o Senhor não colocasse a mão e te favorecesse. Mas há situações que são geradas, promovidas em oração. E aí na hora que você está lá naquela situação que você precisava de favor, você precisava que Deus de alguma maneira, a boa mão dele favorece. Porque você está ali gerando isso em oração. Então, outra coisa que a oração promove é favor. Em Daniel 9:21, nós vamos ler que promove também intervenção. Aí a gente vai associar a mesma, né, resposta, favor, intervenção. Daniel 9:21 vai mostrar uma situação específica de intervenção. Oséias 7:7. Vamos ler aí uma outra coisa que a oração promove. Oséias 7:7. É o Senhor falando, né? Através do profeta. Todos eles se esquentam com um forno e devoram seus governantes e juízes. Todos os seus reis caem. Não há ninguém entre eles que clame pelo meu nome e que fale comigo em oração. O que a oração promove entre nós e Deus? Comunicação. E aí volta lá naquele começo, quando a gente começou a falar sobre oração, que é a questão daquela conversa, daquele diálogo aberto, sincero, não só onde eu falo com Deus, mas onde também eu ouço, e a partir disso eu também vou entrar em ação. Então aqui o Senhor estava usando o profeta Oséias para questionar o povo, pela situação que ele estava vivendo. Vocês não falam comigo, a gente não se comunica. E o que a oração promove entre nós e Deus? Comunicação. A comunicação fica sem ruído, a comunicação fica limpa, a comunicação fica sem interferência, Quanto mais eu comunico com Deus, mais Deus comunica comigo. Deus não fala comigo. Você está falando com Ele?
Deus não fala comigo, Mike. Você está falando com Ele. É uma comunicação, irmãos. Lembra da troca? Eu tenho algumas coisas para falar para Ele, mas Ele tem muito mais para falar comigo. Eu tenho algumas coisas para falar para Ele, mas Ele tem muito mais para falar comigo. Será que vale a pena a gente investir nessa comunicação? E a oração, ela promove isso. Mateus 17, 21, Marcos 9, 29 vai falar que a oração promove entre nós e Deus, sabe, uma coisa muito importante: poder sobre o mal. A oração essa comunicação, esse lugar de oração entre eu e Deus, o que promove? Uma outra coisa: poder sobre o mal. Se eu e você somos pessoas que oramos, que nos comunicamos com o Senhor, é aquilo que eu falei, lembra? Que na oração acontece uma troca e acontece um compartilhar. Deus é poderoso? Deus é todo poderoso. O que Ele faz na hora que você está orando com Ele? Você está falando com Ele? Ele compartilha o poder dele com você, comigo. Aquelas situações que nós nos sentimos impotentes, não tem o que fazer. Como que eu enfrento um negócio desse? Como que você enfrenta uma casta de demônio? Como que você enfrenta uma legião? A não ser pelo poder de Deus. Como que você enfrenta situações que não tem como enfrentar, irmãos? A verdade é essa. Mas na oração existe poder sendo liberado sobre o mal. E aí na hora que eu e você se depara com o mal, tem poder. E você vai falar assim: mas você não fica com medo? Quando manifesta o demônio lá, você não fica com medo? Eu falei: irmão, às vezes que eu vivi manifestação de demônio na minha frente, eu fui revestido de tanto poder, de tanta autoridade, que parecia, eu sabia assim, de verdade, eu sentia que Jesus estava do meu lado, parecia assim, presencialmente. Na hora que o demônio manifestou, mas parece um leão, uma força do Espírito, mas eu estava gerando isso em oração, porque se eu não estivesse gerando isso em oração, eu iria correr, não é para mim, vou chamar o pastor, só o pastor, né? Naquele entendimento que só o pastor tem autoridade e poder espiritual. Todos nós temos, e por isso que a oração é dada a todos, para que eu e você estejamos nesse lugar, recebamos o poder de Deus, e na hora que tiver que enfrentar o mal, tem poder disponível para você poder enfrentar. A última coisa, Mateus 22, 37, Marcos 11, 24, vai falar que a oração promove recompensas, e muitas recompensas. Mateus 22, 37, Marcos 11, 24, vai mostrar as recompensas que existem nesse processo de oração. Quer dizer, recompensas para o mundo agora, a vida que eu e você vivemos aqui e agora, mas também recompensas eternas no porvir. Então, irmãos, trouxe para vocês um pouquinho sobre a oração, algumas manifestações. Vimos aí que existe um tipo de oração para ser feita em qualquer circunstância que você se encontrar. Estou feliz, existe um tipo de oração. Estou triste, existe um tipo de oração. Estou precisando de alguma coisa, existe um tipo de oração. Alguém está precisando de alguma coisa perto de mim, existe um tipo de oração. Eu estou sofrendo demais, existe um tipo de oração. Existe um tipo de oração para cada momento da nossa vida, e ela vai promover aí contentamento, proximidade, observação, contemplação, resposta, favor, intervenção, comunicação, poder sobre o mal, recompensa. E se você for pesquisar nas Escrituras, você vai encontrar mais um tanto de outras coisas que a oração promove. Então eu trouxe um pouquinho para vocês. Irmãos, alguém quer fazer algum comentário? Falar alguma coisa? Nós finalizamos aí. A partir do próximo encontro vamos trabalhar com o jejum, mais um fundamento aí dessa vida diária com o Senhor. Vamos orar, irmãos? Agradecendo a Deus por essa oportunidade, que Ele guarde no nosso coração essas palavras, que Ele nos faça lembrar na hora que for oportuno lembrar, e que a gente possa praticar, exercitar, e eu tenho certeza que nós, mais uma vez, é o que está cravado no meu coração. Eu estou repetindo isso direto, e agora eu já entendi por quê. O Senhor quer que nós sejamos aqueles que ensinam como quem tem autoridade. Irmão, eu e você ensinando como alguém que tem autoridade,
as pessoas vão ser ensinadas de verdade. As pessoas vão ser fundamentadas na palavra. E isso vai fazer com que elas consigam permanecer com o Senhor até aquele dia, até o fim. Que o Senhor nos ajude nessa missão. Amanhã estamos aí mais uma vez. Que o Senhor continue usando a vida de vocês, que vocês se permitam ser usados pelo Senhor. Deixa Deus usar mesmo a vida de vocês, para que Ele possa edificar o povo dEle, que esse é o maior interesse dEle, edificar o povo dEle, para que fique firme. Vamos orar? Pai, nós queremos Te agradecer por essa noite. Obrigado por essa oportunidade, por todas as coisas que nós falamos aqui, compartilhamos. Senhor, só o Senhor pode fazer com que esse conteúdo seja gravado nos nossos corações, seja sementes que possam germinar e brotar em nossos corações. Nós estamos diante do Senhor nessa posição de intercessão, de sacerdócio, de servir ao Senhor, mas também servir as pessoas, servir a igreja, servir às vezes, e muitas das vezes até mesmo o mundo. Nós estamos nesse lugar que não é fácil, porque há questões diárias, há questões difíceis, há indagações, há questionamentos, há perguntas, há questões que se levantam contra o conhecimento do Senhor. Há muitas questões que se levantam para tentar confundir o teu povo, tentar abalar o teu povo, tentar atrapalhar, enganar o teu povo. Surge, Senhor, muitos ventos de doutrina que tentam fazer com que o seu povo se aparte da sã doutrina e da boa teologia. Mas nós estamos aqui, Pai, nesse lugar, o lugar que o Senhor nos chamou, o lugar que o Senhor nos escolheu. E ainda que com toda a nossa fragilidade, nós estamos aqui dizendo, Senhor, eis-nos aqui. Envia-nos, usa-nos poderosamente, como aqueles que têm autoridade. Que não falte o teu conselho, que não falte a tua sabedoria, que não falte a ousadia, o poder do Espírito Santo. Que nós, todos que estamos aqui, sejamos aqueles que ensinam com autoridade. Que o teu povo não somente fique maravilhado com a tua palavra, mas que esse povo que está ouvindo esses ensinamentos possam sair perguntando para nós, assim como perguntaram para os apóstolos, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para viver a vida com Deus? O que eu devo fazer, irmão? Nós ouviremos essas perguntas. Nós ouviremos crianças, adolescentes, jovens, juniores, idosos, perguntando para nós, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para viver uma vida que agrada a Deus? E nós seremos aqueles que daremos respostas do Senhor para eles, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, nos conserve nesses dias. Nos guarda, Senhor. Muitos são os ataques, muitas são as armadilhas colocadas no nosso caminho, mas que o Senhor nos livre de todas elas e nos preserve até o fim, em nome de Jesus. Amém.